uma grande quaresma, uma preparação para a vida eterna. Nesta quaresma que nós estamos vivenciando, neste momento, nós nos preparamos para a Páscoa, a ser celebrada em abril. Porém, a nossa vida inteira deve ser uma grande preparação para a Páscoa da Jerusalém Celeste, onde lá, com os santos, nós renderemos louvores por toda a eternidade, junto com o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos os anos, no primeiro domingo da quaresma, a igreja nos convida a meditarmos a passagem do Evangelho em que Jesus é tentado no deserto. A cada ano, nós meditamos segundo a visão, segundo ali a explicação de um dos evangelistas. Este ano, nós estamos lendo o Evangelho segundo Lucas. Esta passagem se dá no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, bem no comecinho. A partir do versículo 1, nós começamos justamente a meditar a passagem da tentação que Jesus sofreu no deserto. Porém, se nós lermos o final do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, nós vamos encontrar Jesus lá no Rio Jordão. E no Rio Jordão, o que aconteceu com Jesus? Ele foi batizado. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, seu primo. Batista significa o batizador, aquele que batiza. João batizou Jesus e no momento do batismo de Jesus, acontece lá no Rio Jordão uma teofania, uma manifestação de Deus. O Espírito Santo desce sobre a cabeça de Jesus em forma de pomba. E do céu se ouviu uma voz, a voz do Pai, que dizia: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. É a manifestação de Deus, Deus Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Lembram dessa cena, sim ou não? Tomaram café já? Antes de vir? Acordaram já? Bom dia. Lembram dessa cena, sim ou não? Muito bem. Então, passada essa cena, no final do capítulo 3, entramos no capítulo 4. O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto, onde lá ele é tentado. Então, a primeira frase que a antiga serpente, Satanás, o diabo, diz para Jesus. Ele quer colocar em xeque aquilo que o Pai acabou de falar lá no final do capítulo 3. Ele fala o quê? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele é sujo, encardido mesmo, né? O inimigo quer colocar em xeque aquilo que o próprio Pai revelou. O Pai disse: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E o diabo simplesmente fala: Se és filho de Deus. Ele quer colocar em xeque por quê? Porque deve ter pensado assim: ele vai querer mostrar para todos que de fato ele é filho de Deus, vai querer mostrar para todos o poder que ele tem, então ele vai obedecer aquilo que eu estou mandando. Só que Jesus nos ensina a como agirmos diante da tentação, a não respondermos às provocações. Jesus, ele responde à tentação com a palavra de Deus. Ele responde: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. No Evangelho segundo Mateus, nós ainda ouvimos: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo depois, o encardido leva Jesus para um lugar muito alto e fala: todos estes reinos que você está enxergando são meus, foram dados a mim. Se te prostrares diante dos meus pés, eu te darei tudo isso. Jesus responde com a Escritura. A Escritura diz:
O que Jesus fala? Não tentarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Só a Ele prestarás culto. Depois, novamente, o inimigo leva Jesus para cima do templo, no lugar mais alto. E ele fala: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito na Escritura. Olha o Ricardinho. Jesus está respondendo só com a palavra. Ele mostra que ele conhece a palavra também. Na Escritura diz que o Senhor mandará os teus anjos para te guardares e não tropeçares em alguma pedra. E Jesus responde: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos e irmãs, primeira coisa, o Evangelho de hoje ensina para a nossa vida. Nós não devemos jamais dialogar com o inimigo de Deus. Não devemos jamais achar que nós somos o Todo-Poderoso, que nós conseguimos. Não, Pai, eu consigo vencer sim as tentações. Imagina, Deus me livre de dialogar com o diabo. Eu não quero dialogar com ele. Mas ele é sujo. Muitas vezes ele vai tentando entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, através de uma simples mensagem no celular. Oi, sumido. Oi, sumida. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Te vi no ponto de ônibus, deu uma saudade daquele tempo que nós estávamos juntos. Você lembra? Não custa nada responder, mesmo com a aliança no dedo. É só uma resposta, não tem nada demais. Nossa, lembro sim. É um tempo tão bom. A pessoa fala: vamos nos encontrar? Não tem nada demais, é assim, na surdina, nas pequenas coisas, nenhuma mensagem que o inimigo vai tentando destruir a sua família, a sua casa, a sua vida. Por isso que o Senhor nos ensina a dizer todos os dias: não nos deixeis cair em tentação. Jesus já sabia que todos os dias nós seríamos tentados pelo inimigo de Deus. Irmãos e irmãs, que nós possamos a cada dia nos recordar ao longo desta quaresma que sem Deus, sem Cristo, nós não chegamos a lugar nenhum. O Espírito Santo conduzia Jesus ao longo dessas tentações no deserto. Nós ouvimos hoje a palavra de Deus nos falar: Jesus, repleto, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Jesus, ele venceu as tentações e nos ensina a vencer as tentações quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus haja em nossa vida e conduza os nossos passos. Não pensemos que nós conseguiremos vencer as tentações sem o auxílio divino. Irmãos e irmãs, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos nada. Cristo é o nosso auxílio. Cristo é a nossa segurança. E é nele que está a nossa força. No Senhor que fez o céu e fez a terra. Deus é o Todo-Poderoso. Não nos achemos nós, os pequenos, grandes, poderosos, que conseguiremos vencer as tentações sem o auxílio divino. A igreja já coloca bem no começo da quaresma esta passagem para que nós nos recordemos. Sem o auxílio de Cristo, nós não conseguiremos vencer as tentações ao longo da caminhada quaresmal. Sem o auxílio divino, nós não conseguiremos vencer as tentações ao longo da nossa vida. Por isso, com humildade, peçamos ao Senhor que habite o nosso coração e conduza os nossos passos, que conduza a nossa história e conduza a nossa família. Que o Senhor nos ajude ao longo desta quaresma e ao longo de toda a nossa vida a termos humildade de escutarmos a palavra de Deus e não de apenas decorá-la, porque o inimigo também conhece a palavra, mas de praticar o Evangelho, de praticar a palavra, de praticar os ensinamentos de Cristo.
Que o Senhor nos ajude a cada dia a bem vivenciarmos, não apenas a Quaresma, mas todos os dias como se fosse o último. Que o Senhor nos ajude por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Senhora das Dores. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.